Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sérgio Rocha. Eu queria ler aqui um trecho de um livro, Filosofia da Educação, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. E é o capítulo. Esse livro aqui eu comprei em 95, então, ou seja, é uma versão que foi publicada naquele período, né? A primeira edição do livro. Então, eu não sei se o livro já foi reeditado ou quantas vezes ou qual tipo de atualização ele já tem. Mas tudo bem. O capítulo que eu quero ler vai na unidade 5 do livro, né? Fala Educação para a Submissão. Eu estou na Educação Popular. Aí diz assim: dificuldades de conceituação. Inúmeras são as dificuldades ao tentarmos definir com clareza o que se entende por educação popular. A própria palavra povo é bastante ambígua, imprecisa, relativa e convém entendê-la dentro do contexto em que se apresenta. Assim, de forma mais genérica possível, poderíamos considerar como povo o conjunto dos indivíduos, dos cidadãos de uma sociedade. Isso ocorre, por exemplo, quando dizemos o povo brasileiro foi às urnas ou o povo precisa tomar conhecimento da destruição da Mata Atlântica. Mas a questão não é tão simples. Já os romanos possuíam dois termos distintos. Populus e populi. Num sentido geral, significava povo como conjunto dos cidadãos. Num sentido particular, povo eram os membros de certas famílias ilustres e detentoras de privilégios que constituíam o patriarcado romano. De início, só os patrícios eram considerados cidadãos e se distinguiam dos plebeus. Plebes, em sentido próprio, significava o conjunto dos romanos que não eram nobres e que, por consequência, o termo é associado a populacho, vulgo classe inferior. Nós mesmos, quando nos referimos a povo, também usamos algumas nuances. Por exemplo, quando falamos pejorativamente Zé Povinho ou, de forma mais carinhosa, povão. Nestes casos, já estamos fazendo uma distinção do não povo, ou seja, os empresários, os profissionais liberais, os intelectuais, diferentes dos proletariados. Assim separamos povo e elite. A separação existe na divisão desigual dos bens culturais, na educação, mesmo quando se apresenta uma proposta de universalização do ensino, temos observado que persiste a escola dualista, isto é, um tipo de educação mais sofisticada e superior é oferecida aos membros da elite, e a educação elementar e profissionalizante aos proletariados, ou aos proletários, né? Portanto, falar em educação popular, neste caso, é se referir ao tipo de educação que é dada ao povo, mas que não foi por ele escolhido. Às vezes as pessoas identificam a educação popular com a educação pública, o que pode nos levar a um engano semelhante ao apontado acima. Público significa do Estado, e neste sentido distingue-se do privado. Portanto, a educação pública é aquela que o Estado oferece gratuitamente. Mas em que medida o povo dela se beneficia? Seguindo mais um pouco aqui. No capítulo sobre ideologia, vimos que o Estado não é neutro e, portanto, a educação não é distribuída de forma tão democrática quanto é apregoada. Aliás, foi esta a lição que nos ensinou a teoria crítico-reprodutivista. Por diversos motivos, muitas das crianças em idade escolar não têm acesso à escola. E dentre as que começam a estudar, o índice de evasão e repetência é assustador. Naquela época, hoje quase ninguém repete. Sem falar do rebaixamento da qualidade do ensino público, muitas vezes com instalações precárias e corpo docente mal remunerado. Aliás, o professorado é sempre mal pago.
Para completar o quadro, curiosamente, testemunha-se uma inversão. Os alunos vindos das camadas mais pobres não conseguem atingir a universidade. Quando o conseguem, o que sempre constitui exceção, já que não foram bem preparados para a escola pela escola pública. Só têm acesso às escolas privadas e, portanto, pagas. Neste caso, podemos identificar público e popular? Outra questão controversa é a destinação das verbas públicas. Ainda no debate da Assembleia Constituinte de 87, 88, né, vieram à tona as divergências de opinião que, aliás, não são novas. Os grupos comprometidos com a verdadeira democratização do ensino exigiam que o dinheiro público fosse usado exclusivamente na escola pública. Já os proprietários de escolas particulares fizeram pressão no sentido de também terem acesso aos recursos públicos. Então, quando muitas das vezes você vê aqui, né, fazendo a minha crítica, né, muitas das vezes quando você observa que algumas escolas públicas recebem recursos, e é justo, inclusive, até porque é da alçada, né, da alçada do governo. Algumas escolas particulares também recebem dinheiro público, e muitas das vezes esse dinheiro público ele seria, vamos dizer assim, uma troca, né, uma contrapartida para que alunos das classes mais ou menos privilegiadas pudessem ter acesso à educação que aquela escola pratica. E muitas das vezes isso não acontece como deveria acontecer, porque essas bolsas de ensino que são distribuídas de alguma forma, elas não chegam de fato a esses alunos. Provavelmente você deve chegar numa escola dessa particular e encontrar no máximo ali uma meia dúzia de alunos que são ali beneficiados com alguma, vamos dizer assim, com alguma bolsa de estudo, mas também sofrem preconceitos. Isso não é raro. Bem recentemente aqui em Brasília nós tivemos um caso, aliás, um caso não, foram 3 casos de preconceitos e racismo dentro de escolas particulares do mais alto quilate aí no que tange as questões de valores astronômicos de mensalidades, talvez de qualidade também, né? Então, os alunos de outras escolas tiveram, vamos dizer assim, jogos interclasse aí com escolas particulares, e uns alunos foram xingados, provocados e chamados de filhos de empregadas e tal, assim, todo aquele preconceito assim que nós vimos aflorar nos últimos anos aí, de 2000, e talvez ali a coisa começou, o caldeirão começou a ferver ali em 2013, mas a partir de 2017, de fato, a coisa começou a desandar de tal forma que as pessoas começaram a não ter mais vergonha, ou seja, assim, os preconceituosos, os racistas, os xenófobos, eles passaram a não ter mais vergonha disso e de mostrar quem de fato eram. Então, essas coisas começaram a aflorar, e hoje as crianças já perderam o medo, a vergonha e qualquer coisa que você possa dizer que pudesse desacelerar ou até frear esses tipos de comportamentos que são assim terríveis, né? São complexos, difíceis de sustentar. Então é isso, valeu, muito obrigado. Tem muito mais coisa nesse livro aqui que valeria a pena, né, fazer uma leitura mais completa, e talvez mais informações. Mas é isso, valeu, muito obrigado.